É você que vai bater? Falta um minuto. Não, isso aí é amparador. A gente nunca você não pode pôr a mão no fogo. Não, o nome disso é condicionamento respondente. É. Agora, pode ter sido o Fred Figner, porque ele é mais ou menos de uma certa época, no Rio de Janeiro e tal. Entendeu? Você Frederico Figner. Fred Figner. Ele tinha uma casa que vendia instrumentos musicais de base alemã. E a casa era maior, muito conhecida no Rio. Tinha anúncio por todo lado. O cara era fora de série. E era uma pessoa boa, o Fred Figner. Escuta, você bate lá para nós? Tertúlia! Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o Comitê de Para-Recepção. Isso é dentro da intermissiologia. É a reunião junto à delegação de Consciex, objetivando recepcionar extrafisicamente a consciência recém-dessomada durante o período inicial da intermissão pós-dessomática. Agora, nós temos a primeira dessoma, o período da pós-dessomática, as consequências diretas da vida humana recém-finda, a consciência em mudanças interconscienciais ou intencionais no choque consciencial da dessoma, as afinidades interconscienciais, a empatia como elemento base de atração entre as consciências em todas as dimensões. A segunda dessoma, a recepção extrafísica do ex-assistente social. A recepção extrafísica do ex-mafioso. Os amparadores convocados à para-recepção no holopensene positivo. As vampirizações das energias conscienciais ao modo de prêmio por parte dos assediadores extrafísicos. A baratrosfera, como nexo interlúdio, a central extrafísica da fraternidade. Nós temos aí uma série de logias e falamos aqui no fim. Qualquer pessoa pode prever com total segurança qual será o nível do comitê de para-recepção, aguardando por si após a dessoma. As companhias pessoais não mudam na dessoma. Você já ponderou quanto à qualidade dos próprios recepcionistas pós-dessomáticos? Você gosta da qualidade das companhias com as quais vive hoje? Nós temos nesse verbete 36 logias e 3 máximos. A Rosa e a turma aí pode aumentar a antagonismologia, a legislologia, a holotecologia. Faltam 3, 3 e 2. São os mais, assim, acessíveis dentro da situação. Agora, como vocês estão vendo, esse é um assunto mais transcendente, que não é tratado, assim, do ponto de vista técnico, do jeito que nós estamos fazendo, muito não. Quando se fala nisso, fica tudo na base de religião, de emoção, e fica por isso. Agora, eu quero aqui responder a uma senhora, uma moça, que está perguntando sobre o caso desse assistência que ela faz para o homem que tem muitos filhos e que não pode dar dinheiro porque senão eles bebem. Olha, eu só posso recomendar uma coisa mais séria. É aquilo que eu chamo aqui como reeducação. Ver se esses filhos todos estão encaminhados numa escola adequada. Aonde você mora, tem ambiente de escola, o nível aí é bom. O seu estado é um dos mais ricos do Brasil. De modo que é preciso de ver o que é que pode fazer com isso em matéria de assistência escolar. Agora, do nosso ponto de vista aqui, nós não sabemos o que nós poderíamos ajudar mais, a não ser com as energias e ver o que a gente faz. Agora, lembre-se disso. Trabalhe com as novas gerações, os jovens, os adolescentes, as crianças que têm. Porque esses que já estão aí muito vampirizados pelo próprio processo de toxicomania, esses são mais difíceis de mudar. Agora, começa a trabalhar com a nova geração. Mostrar o que é que você pode fazer, que aí a gente pode ajudar muito.
E vamos colocar energia em tudo isso. Vamos pensar bem nisso. O que eu estou falando aqui para dar a pessoa se localizar é essa que já fez o curso do CIP no IPC. Que ela está começando a conhecer o que é que nós falamos. É você que grava e vê todas as terturas. É para você que nós estamos falando. Agora, vamos trabalhar com a TARES, junto da TACOM que você já está fazendo. Vale a pena, lembrando de enfocar, de fazer a convergência dos esforços para o processo da educação. Isso funciona, isso é possível. Agora, procure, em primeiro lugar, entusiasmar, motivar, dar um gás nessas, principalmente as crianças e os adolescentes, para poder estudar. Isso vai mudar o ambiente. É uma saída. Escuta, você almoçou? Então tá. Aí minha consciência está tranquila. Os nossos amigos nós estão trabalhando lá? Tá. Tá tudo bem, né? Você já acertou tudo. Você deixou aberto lá? Mas, de modo geral, então, comitê de para-recepção. Eu estava brincando aqui antes, se eu fosse uma pessoa que tivesse gabarito, ou seja, cacife, eu ia fazer uma pergunta para vocês. O que vocês querem? Que eu dê sono para esperar vocês, ou vocês querem que eu volte, se vocês estão fazendo muita besteira, para puxar a orelha? O que vocês decidem? O que vocês querem? Se eu pudesse, era isso que eu ia fazer. A minha pergunta seria essa. Imediatamente, se vocês começarem a fazer muita besteira, eu vou ter que voltar imediatamente. Como é que faz? Entende? Aí já vou ensinar para vocês, através da própria personalidade, o que é isso. Então vocês me conheceram numa vida só, me conheceram 2 vezes. Agora, na próxima, eu acho que eu venho um pouquinho mais rigoroso. Eu acho que eu estou muito mole nessa vida. O que você acha? Então, eu não... Aqui, nessa vida, eu estou sendo do trio parada mole. Agora, da próxima, eu vou participar do trio parada dura. Entendeu? Então, às vezes, é preciso, se tiver muito desvio, é preciso de vir logo, né? Eu já vim com um tacape na mão, uma coisa. É isso? Go, go, go! Não é isso? Mas fala. Professor Valdo, aqui na primeira página, na pensenologia, lá na última linha tem o holopensene da residência. Né? Eu queria entender qual é a relação desse holopensene da residência e o comitê da para-recepção. Aonde que está isso? Na pensenologia, lá em cima na faculdade. Pensenologia. Na última linha. O holopensene da residência e o holopensene do cemitério. Vocês esqueceram desse, tá? Logo em seguida. Não, estou só lembrando, né? Entende? Existe o holopensene positivo e o negativo. Antes mesmo eu estou falando isso aí. O da residência, por exemplo. Você vai chegar numa casa, você vai ver que ela é específica. Toda pessoa, como todo lugar, ela é específica do povo que reside ali ou que vive mais ali. Agora, uma casa, por exemplo, ela tem um regime doméstico. A hora do almoço, como é que é feito? A hora do jantar, o que é que tem? Como é que as pessoas são recebidas? Se a cozinha é grande ou pequena? Se eles têm hóspede ou não têm? Isso tudo é uma casa. Agora, isso forma o holopensene. Então, por exemplo, uma casa que é mais ou menos assim, acessível, aberta, que tem abertismo consciencial, o que é que você acha que ela, você chegando assim, você vê que ela tem? O que é? Só para a gente estudar o holopensene aqui com mais detalhes, para você entender, já que você está perguntando. Por exemplo, você chegou numa casa, se olhar para ela assim, você fala assim, essa casa é positiva. Não, esse povo aí, como é que é? Qual? O que é? Você acha que o nível de assistencialidade, abertismo, acolhimento... Não pense na energia, só de olhar. Estou vendo a imagem da casa. Vai dar ideia de organização. Uma das coisas mais sérias que tem é se a pessoa tem natureza na casa dela. Porque se ela for muito artificial, o negócio artificial não é ideal. Ela tem que ter natureza, porque a consciência não pode fugir da natureza. Entende?
Como é que eu falo aqui que as casas devem ter? Como é que é? Você já viu? Tem que, como é que é? Afogar no verde. Tá certo? Isso mostra a situação, como é. Que é para sair do processo, justamente, aqui, desse livro, A Era das Máquinas Espirituais. Nós não podemos estar sendo levados pela inteligência artificial ou pela computação. A consciência não pode esquecer que ela é consciência. Ela não pode virar máquina. Agora, é lógico, isso aqui é positivo. Eu quero falar para vocês que esse aqui é o papa dos processos da inteligência artificial e o casamento do humano com o computador e outras coisas mais. Ele é considerado um dos maiores futurólogos da atualidade. Esse aqui talvez seja o melhor livro que já se escreveu sobre essas coisas. Aqui entra a biônica, a nanotecnologia, todo o processo da cibernética, informática, todos os problemas, por exemplo. Um deles, só para vocês terem uma ideia, ele fala aqui o seguinte, tudo ele pesquisa, está estudando. Algoritmos evolucionários, dentro do processo todo, e as coisas que tem. Ele tem um belo glossário das coisas todas desse processo, todas as máquinas, o problema todo. A era das máquinas espirituais. Não tem nada que ver isso aqui com aquele negócio de pegar o espírito desencarnado pela televisão. Não é nada disso, não. Espiricom, entende? Não, transcodificação. Isso aqui não. Isso aqui é a máquina mesmo, é o processo de eletronáutica. Mas é dos mais avançados. Esse é o maior. O nome dele é Kurzweil. Tá certo? É o rei. Se for na Austrália, é Rai. Estados Unidos é rei. É isso? Agora, vale a pena ver o livro. Bom, professor, mas eu ainda não entendi. Mas então, você está entendendo? Não. Se você chegou numa casa e olhou por fora, ela tudo de qualquer maneira entrega as baratas, a hora que sair a pessoa, você vai ver que ele deve estar com mulambo, deve estar com qualquer coisa. Você vai no interior, por exemplo, do Brasil, ainda tem lugar daqueles barracos, tudo com barro. Às vezes está cheio de doença, chagas. Está entendendo? Cheio de barbeiro a casa. Isso é um tipo. É o tipo do despossuído. Agora, numa casa, por exemplo, aqui em Foz, a maioria mesmo de favela, elas são boas. Aqui, em Foz, tem favela que não parece favela. É tudo de alvenante. Vocês já perceberam isso? É um negócio sério isso aí. Ela engana. Igual assim. Tem favela. Você sabe o meu caso, eu não sei se você sabe, eu quero só te falar. Eu saí de Uberaba em 66, fui morar no Rio, eu já tinha um apartamento em Ipanema. Aí, amigos meus que faziam muita assistência dentro do processo de TACOM, eu quis ver se ajudava a situação. Então, eles me pediram, me convidaram para trabalhar como médico nas favelas. Eu trabalhei na Rocinha e trabalhei também na Catacumba. A favela da Catacumba, depois disso, o nosso amigo lá, principalmente o Carlos Lacerda, acabou com isso e reurbanizou o Morro da Catacumba. Então colocou lá a obra de arte, uma opção de coisa, isso é na Lagoa do Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, eu então comecei a trabalhar. Trabalhei uma boa temporada. Pra vocês terem uma ideia, na Catacumba, a instituição que eu trabalhava chamava Jesus, Maria e José. Eu nunca pude esquecer isso, por causa do negócio, da ingenuidade do negócio no meio da favela. Mas agora, o que se passa? Um dia, eu estava trabalhando demais, eu levava as coisas, dava remédio, assistia os outros. Já estava começando a ter mais toques no Rio, mas não era muito, não. Isso era na década de 60. Então, um dia, eu estou lá, quando eu saio, tem um trabalho danado, com aquele monte de gente, aquela coisa toda, eu dou remédio, faço diabo. Quando eu vejo, tem um povo lá tudo, entrega as baratas, deitado, que não dá nem para passar. Eu saí do lugar que eu estava atendendo na Rocinha. Aí eu comecei a pensar, falei assim, de onde são? Não, eles são daqui. Mas dessa casa eu já tinha ido lá no barraco. Eles tinham mais eletrodoméstico que eu em Ipanema. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nisso, não adianta o que eu estou fazendo, não vai adiantar. Aí eu cheguei para a turma e falei assim, gente, nós temos que fazer esclarecimento, reeducação, não adianta mexer com isso, que não vai dar. Aí tinha o Dom Helder Câmara, que começou a fazer aqueles negócios da Cidade de Deus, que virou um manto de bandido.
que até hoje ainda está dando até filme de aba 4. Entende? Então, isso tudo, por quê? O holopensene doméstico. Você está entendendo? Agora, eu vi dos dois lados. A favela melhor dessas duas era da Catacumba, que tinha gente melhor, um ambiente melhor. Foi essa que acabou, que eles reurbanizaram. Agora, a da Rocinha, durante muitos anos foi considerada a maior favela do mundo. Hoje eu não sei como é que ela é, pelo total que ela é. No Rio eu sei que era maior. Agora, na América Latina, pois é. Mas ela era das maiores, estava entre as tais. E eu percorri aquilo tudo. Naquela ocasião, você podia ir. Agora, não era besta, né? Eu ia de jaleco, todo mundo via que eu era médico, estava lá. E outra coisa, aquele monte de mulher com a filharada tudo atrás de você, ninguém te atacava. Quem via aqui. O negócio não era fácil. Então, você está entendendo o que é o holopensene que eu estou chamando? É isso. Tá. Professor, uma outra dúvida também. Em fobiologia tem lá a tanatofobia. Essa tanatofobia, ela ocorre em função de um possível receio que a pessoa ela tem, por exemplo, quando dessomar, vai encontrar com... Não, a tanatofobia é a maior tipo de medo que as pessoas têm, é o medo de morrer. Agora, a pessoa tem o medo de morrer por vários motivos. Sim. Primeiro, é porque ela deve ter vindo da baratrosfera. Então ela sabe, se não trabalhou aqui bem, ela vai voltar para isso. Há um par instinto que leva a pessoa a sentir isso. Então, a tanatofobia eu chamo que é a pai e a mãe de todos os medos. Tudo quanto é fobia, o negócio começa por aí. Então a gente tem que entender esse nível. Que outros motivos, por exemplo, mais assim, fora essa condição dela ter vindo da baratrosfera, o que é que poderia causar mais essa na questão da baratrosfera? Não, todos esses mares grandes que tem por aqui, tudo é de base baratrosférica. Não, estou falando porque é um mal cronicificado, esse é físico. Sim. Que outros motivos, além da pessoa ter vindo da baratrosfera, poderia causar esse medo essa questão da tanatofobia? Ah, essas loucuras todas que tem por aí. Olha as réus que tem. Olha o pai matando a filha matando o pai, esse negócio todo, tudo isso é óbvio. Pensa bem nisso. Por exemplo, você acha que é correto, mesmo sendo até o terrorismo, uma gestante meter explosivo no corpo? Isso é uma loucura. Pensa só nisso. Isso é super, vamos dizer, sofisticação da baratrosfera. Isso é lei dos infernos. Terrível. No entanto, isso tudo é feito com pompa. Pompa. Muita pompa. Pompa do ponto de vista religioso e outras coisas mais. Agora veja, isso... Você já pensou os milênios que não foi feito para arranjar uns infernos para pensar desse jeito? E depois vir aqui e a pessoa ser embaída, ela ser envolvida, ela ser, você está entendendo? Totalmente convencida dessa realidade. Isso é que é a baratrosfera. Valdo, eu gostaria que você analisasse aqui a frase enfática, detalhasse. Qualquer pessoa pode prever com total segurança qual será o nível do comitê de para-recepção aguardando por si após a dessoma. As companhias pessoais não mudam na dessoma. Então vamos pensar, se as companhias são as mesmas que nós vamos ter, como é que você é recebido nos lugares que você vai? Se você é bem recebido, você vai ser recebido no mesmo nível. Ninguém muda quando dessoma, todo mundo é a mesma pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que ela briga com todo mundo, ou que ela é isolada, ela se insulou, ela criou uma torre de marfim, ela é faroleira na vida. Às vezes ela está ajudando. Se ela é faroleira, ela está dando luz para os outros, pode ser que ela está ajudando. Ela às vezes pode ser até um pouco sigilosa, discreta. Agora, se ela é assim e não ajuda ninguém, ela vai dessomar, ninguém vai recebê-la, só assediador. Mas aí, eu ia perguntar se existem, além disso, outros parâmetros, porque eu, por exemplo, vejo, no meu caso, sei lá, você tem vários tipos de companhias, ele é heterogêneo. Por exemplo, uma pessoa que ajudou demais os outros,
Ela vai ser ajudada. Inclusive o na hora que dessomar. assistente ele vai ter Vai, companhia isso de é todo óbvio. nível. Né? Isso é óbvio. Mas agora o problema todo é o seguinte, de modo geral, é isso que eu estou falando. Olha as companhias que você tem. Olha quem é que te recebe, olha que você vai no lugar. Entende? É por aí. Uma pessoa, por exemplo, que ela anda por todo lado e ninguém se importa com ela, nem faz nada, não tem interesse, não é preocupada com ela vai dessomar sem nenhuma preocupação. Não vai dar trabalho para ninguém. Tá certo? Mas É terrível. só analisar esse para comitê É. de recepção, por exemplo, dependendo do caso, o nosso caso, sei lá, em geral aqui, É. um tipo de Eu comuneco- espero que todos vocês sejam muito bem recebidos com fanfarra. Não, que a- Para a fanfarra está fixe, principalmente tendência o tri parada dura. A Não é isso? tendência é voltar para comuneques de onde... Não, a fanfarra. A fanfarra que é um negócio sério. A tendência O nome é Furiosa. é Já pensou voltar- ter uma para furiosa esperando o Arlindo? Agora, tocando lá, você está entendendo? É. Não, isso aí é psicossoma. Tá certo? Não, Agora, Solemio. geralmente volta para a origem de procedência. Agora, aqui está dizendo que a pessoa pode prever. Pode prever. Olha como é que você é recebido aqui, você vai ser recebido lá. Como é que é? Como membro do trio, Eu não dessomo enquanto vocês não dessomarem, porque eu quero ter uma recepção pelo menos de um lá. Não é assim? É assim que você pensa? É assim que você pensa? Mas é. Entende? Agora, gente, o comitê de recepção tem aí um fator que ninguém falou aqui, que é o processo do curso intermissivo. Como a maioria já fez curso intermissivo, vocês estão ligados dentro de uma organização de assistência muito grande. Aqueles, por exemplo, que acertaram o passo dentro do processo da interassistencialidade, todo mundo vai ter recepção positiva. Isso é inevitável. Se você ajudar uma porção de gente aqui, é lógico que vai ter gente que vai te receber para ajudar. Valdo, uma coisa que eu não entendo, que se falou muito aqui, que é recebido com euforia, mas no caso do pessoal, talvez não seja eu, mas o pessoal aqui que é mais evoluidinho, O Adélio, por exemplo. eles vão ser recebidos sem um nível mental somático, não vai ter tanta euforia. Isso que, Não, ou não- mas agora veja, eu acho, sabe, Arlindo, aqui, Arlindo, vamos Não é- só não prestar é o meu atenção nessa minha assertiva. Eu acho que você, de uma tal maneira, que você vai dessomar e já começar a assistir aqueles que aparecerem junto com você. Você não vai precisar de assistência. O que você acha? Então você não precisa de recepção. Muitos aqui vão fazer isso. Já vai para o trabalho. Já vai imediatamente. Assim, ó, vou aí. Onde é que é a máquina de ponto? Quero assinar. Cadê o envelope? Cadê o envelope? Cadê a minha tarefa? Vai, chega lá e está lá. O negócio Eu é você. pergunto, sempre vai ter uma euforia ou não? Dependendo do caso. Não, o Forex depende do que é que tem. Isso varia. Depende muito. Agora, o ideal que eu recomendo a vocês é vocês começarem a pensar. Quando vocês dessomarem, nada de ter o Forex, nem o Elex. Ter discernimento com equilíbrio para ver. Agora, qual é o próximo passo? O que é que tem aí para mim? Já reservaram aí? Deixaram aí o meu trabalho? Onde é que está? É a tarefa intermissiva. É a tarefa intermissiva. Essa que é a ideal, né? Para todo mundo aqui, eu acho. Isso é ideal. Valdo, só para saber se eu entendi bem. Você falou outro dia que que a gente não tive comitê de para-recessão, que a gente foi pegado no laço dentro da baratroposfera, né, e levado no curso intermissivo, mas que a gente não passou por um comitê de para-recessão. Isso é uma boa parte da turma. Recessão. Mas É recepção. Recepção. Tá certo? recepção. Aí falei certo, né? Aí eu perdi a minha ideia. Ah, Isso, e daí? O que acontece? O que vai acontecer com a gente? Mas fala. Mas em relação ao Euforex,
o comitê tem alguma estratégia para prevenção, assim, para ajudar na profilaxia da Euforex, nesse sentido? Tem várias. Que recursos, por exemplo, Chico Xavier, quando dessomou, ele estava com a Euforex. Vocês trouxeram aqui, eu conversei com ele. E ele acertou o corpo. Quer dizer, no caso, o psicossom. Endireitou o psicossom. Então, por exemplo, a seleção desse comitê, as pessoas que vão estar participando, vai ter uma relação direta com mas às vezes não, eu vejo o caso dele. Eu sou consigo. Sim, mas tinha. Mas é o processo tinha uma representação, de né? ter amizade, ou ascendência, ou, entende? Tá. Algum processo de afinidade, empatia, mais sério. Como a pessoa vai escutar. Todo mundo aqui tem uma determinada pessoa que tem ascendência sobre você. Seja quem for. Que você escuta. Isso é muito importante. Agora, se essa pessoa dessomou antes, ela é o máximo. Outra coisa, é um grande intermediário entre você e o transmentor. Então, Eu acho que é uma boa, porque está mais em casa. Não, escuta, o que é que vai acontecer? Como é que está a situação? Me conta, me coloca, me atualiza as fofocas. As fofinhas, as parafofinhas. Como é que está? Me atualiza. Como é que está aí? Então, a gente poderia afirmar que assim, um dos objetivos, ou o objetivo principal, seria a profilaxia, tanto da melancolia quanto da euforia? Assim, logo de cara, assim. Eu acho que a primeira coisa que vocês devem fazer é o seguinte, não se preocupar com isso. Não. Pensar positivo. E jogar o sutiã fora e meter os peitos no trabalho. Isso é que eu trabalho. Estou dando a dica que me deram, que eu achei bem adequada. Tá certo? É recomendação médica, ele está lembrando direitinho ali, não tem saída. Entende? Vamos trabalhar, né, em favor da assistência, interassistenciologia. No caso, eu etc. pago sutiã, né, Walter? Você quer? Então, Fala. completar aqui a minha ideia. Então, a gente foi pegada do intermissivo a laço porque as pessoas que foram da baratroposfera, que eram pessoas que tinham a ficha mais limpa, assim, tinham feito mais assistência que coisa errada. Mas ainda não tinha mérito para ter um comitê de para-recepção. E isso aí é o que eu entendi, né? Não, mas não tem nada que ver a recepção com isso aí. Então, qual que é? Isso aí é antes. Sim, eu sei. A recepção é pós, é depois. Tá certo? Sim, Nós estamos falando, a recepção é pós-dessomática. Eu sei. Essa sua aí é pré-ressomática. Não, eu estou falando pós-dessoma. Não, é pré. Na última vida a gente não tive, quando dessomou, Pois é, não tive não, comitê. esquece isso. Então, esqueceu. Se já foi recebido ou não, se apareceu lá. Não, mas o que- Aí eles te pegaram lá, se levaram para o curso. Então tudo muda. Mas o que eu entendi é que a gente não tive comitê Não, antes de ser uma boa pego. parte de vocês deve ter recebido. Sempre as pessoas às vezes são recebidas por causa das energias. Familiar. Tem sempre gente interessada. Não, assediador. Gente, Aconselhei. vocês estão rindo, mas não é óbvio. E às vezes tem os dois, né? Às vezes os familiares são os assediadores. Pois é. Não é? Você não entendeu. Familiar é uma coisa, Mas assediador é outra. Mas, por exemplo, pode ter um familiar assediador, pode ser um familiar amparador, pode ser um guia cego, tudo é possível. mas falando... Agora, as amizades contam. Então, por exemplo, eu não acho que aqui vocês todos não tiveram recepção na vida anterior ao curso intermissivo, não. Eu acho que tiveram. Então, tinha entendido Agora, errado. recepção de pé de chinelo extrafísico. Não é? Não seria isso? Meia sola, meio gás, Meia boca. tem outras coisas também aí para a gente falar, vamos deixar para Então, aí. Né? existe Senão algum- vai ficar um pouco mais grosso Então, o existe processo. algum tipo de mérito de Sabe que condição? tem um negócio que a gente fala, quando a bandeira está no meio, Mas então, Valdo, tem algum tipo de condição ou de requisito mais específico para a pessoa ter o comitê? Um comitê não de pé de chinelo, um comitê mais de alto nível? não, aqui tem Sim. gente também, mas tem outra coisa. Tem um negócio que você não pensou, mas é Mas bom a que gente falar. tipo de assistência? Tem alguns de vocês que receberam outros de vocês. Pensa nisso.
Melhorou. Isso aí você não pensou. Sim. O Moacir teve recebendo muita gente antes. Que hoje ele está trabalhando aí, fazendo uma força danada com a dinâmica dele. E ele dinamizou o processo todo, mas principalmente com respeito a vocês, aos outros. Osvaldo, a pessoa pode ter... Eu estou dando um exemplo do que é. A pessoa pode ter curso intermissivo, ter sido pego a laço daquele jeito, fazer um curso intermissivo, a pessoa agora vai dessomar, passa toda a sua vida, dessoma, e ela pode não ter um comitê de para-recepção. Independente se ela fez ou não o curso intermissivo. Vai depender do nível de assistência que ela fez. Não, vai depender do saldo, da FEP. Que tem que... FEP. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a pensar muito. FEP. E outra coisa, não é filho da... Não. É FEP. FEP. Mas, Osvaldo, de alguma forma, esse nível de assistência, por a gente ter feito um curso intermissivo, vai requerir mais nível para a gente ter um comitê. Mas agora, muito veja, mais que antes. a coisa mais séria de vocês, por um lado, é a Belex. Mas, pelo outro, é Euforex. A tendência aqui da maioria vai ser Euforex. Você acha? Acho. Pelas coisas que a gente sabe daí, de tudo que eu já estudei na vida, eu tenho noção disso. Agora, não tem outro troço mais sério, a parte prática. O povo que eu já vi dessomar. Gente que eu conheci nessa vida. Olha o caso do Sérgio. Isso quer coisa mais séria? Agora, ó, nada de fanfarra, nada de bobagem, nada de brincadeira, não tem boate nisso, nem nada. A situação é a seriedade da coisa, se sentindo bem. Então, por exemplo, a integração da harmonia íntima com uma coisa positiva e séria é que interessa. Entendeu? Então o problema, por exemplo, assim, vamos dizer, a tolices, da superficialidade, superfície das coisas, isso tudo desaparece. Você vai ver a coisa com muito mais seriedade. Isso ajuda muito. Não há austeridade, não há rispidez, não há causticidade nisso, não. Há apenas equilíbrio. Austeridade. Equilíbrio. Vamos entender. Logicidade. Racionalidade. Prioridade. Então, isso muda tudo. Muda tudo. Pensem bem nisso. Então, por isso eu acho. A tendência de vocês é caminhar mais para o Forex. Mas o ideal é ficar no meio. Mas, por exemplo, só acabar aqui, por favor. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade, né? Como o meu caso, que você fala. Tem outras, né? Mas colocando-me como cobaia. É mais difícil dominar esse Forex no extrafísico, porque a consciência não muda. Sei, mas até lá eu acho que já dominou mais. Você já está muito consciente disso. Entende? Mas não chorar mais e aí já tem muita coisa pela frente. É só Valdo, não chorar. em cima do assunto... até o ano que vem você vai deixar de chorar, eu acho. Já estou. Pois é. Até o ano que vem eu estou te dando ainda. Quantos meses nós temos? 5. Em cima do assunto, não sei se eu entendi bem, você falou que no caso do Sérgio houve euforex. Você podia... Não houve euforex. Não houve. Não, pelo contrário. Ele estava bem centrado. Então, o que vai acontecer com vocês, que é o que a gente deseja, aí não é que vocês vão ficar mais centrados. Lembra daquele verbete sobre centramento, autocentramento da consciência? Não houve, aí sim. Aí tem mais lógica. Né? Não, esse é que é o caminho. Agora, ele mostrou isso. Eu falo muito nele porque ele é um exemplo para nós. Mas ele vai sentir... Como que ele vai sentir? Ele é um exemplo seríssimo para mim. Quando aquilo aconteceu, eu falei assim, obrigado. Eu agradeci a ele. Mas vamos dizer, como que ele se sente no caso dele? Não é o Forex, mas ele... Não, vai ele aqui, que... quando a consciência ela está bem acertada com seus passos, ela tem equilíbrio e tem prioridade do processo evolutivo, daquilo que ela faz, é apenas esse negócio de choque consciencial da dessoma, é apenas a mudança do boné. Sabe aquele negócio do boné que eu falo? Você chegou na cidade, só tinha um cara para atender tudo. Então, você chegou na mesma hora, está lá. Não, eu sou o carregador de mala. Depois, maleiro. Depois ele levou a mala, daí a pouco,
Chegou lá e colocou motorneiro. No caso, chofer. Colocou aqui, motorista. Dirigiu. Agora, chegou lá no hotel, ele entra para dentro lá, recepcionista. Está lá. E por aí vai. Então, ele só mudava os bonés. O problema nosso é esse. Lembra até o livro do Eduardo de Bono, Sem Chapéu. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco a relação entre a discrição, ou a pessoa trabalhar mais nos bastidores, caladinha, fazendo assistência, com esse comitê de para-recepção. Por exemplo, o caso do Sérgio tinha caminhado para isso. Ele não aparecia muito. Isso é impressionante. Por isso que eu chamo. O caso dele é uma coisa para vocês pensarem mais, ver como é que é. Quem é que conheceu o Sérgio aqui? Levanta a mão. Olha aí, muita gente conheceu. Mas vocês não conheceram o Sérgio. Quem é que conheceu realmente o Sérgio aqui? Agora, Valdo... Só então, vamos ver se vocês conheceram mesmo o Sérgio. Me fala, qual era a maior característica da personalidade dele? Nem aqui. Eu nunca vi o Sérgio eufórico, nem comemorando nada com muita vibração. Não. Ele não tem assim. Não tinha esse perfil. Tá certo. Vocês estão sabendo. Era o equilíbrio dele. O homem era uma fera. Entende? Não oscilava, exatamente. Não. Agora, ó, qual é? O que é que ele vai fazer na próxima vida agora? Que ele precisa? Qual é o próximo passo que ele precisa? Vamos analisar. Já que já analisamos o negócio, vamos ver o que ele precisa agora. Flexibilidade, Essa flexibilidade vai acontecer de que modo? Comunicação. Escrever. É o que ele vai fazer. Eu já encontrei com ele depois disso. Ele vai entrar nisso, comunicar. Vai ficar mais, ele vai ser professor, uma opção de coisa. Ele vai ter que abrir o jogo. Ele vai ser mais extrovertido. Descontraído. Quer dizer, ele conseguiu equilíbrio, mas com muita autoimposição. Por exemplo, quando eu era jovem, eu era mais do que isso. Então, as moças e as mães de famílias, no Espiritismo, falavam, não, ó, você não pode ser igual ao Valdo. O que o Valdo faz é excessivo. Isso não está certo. Porque eles achavam que eu era muito... Quando eu tive um infarto, eles falaram assim, não, você estava no caminho do infarto por causa disso. Porque tudo era muito em cima do lance, comigo. Eu não pedia nada para ninguém, mas sobre eu mesmo, eu era muito exigente. Você está entendendo? Agora, o Sérgio também tinha um processo de autocrítica bem severo com ele mesmo. Quando ele fazia, eu tinha uma visão das coisas. Daqui a pouco, quando ele via que não era aquilo, ele era a primeira Não, ele é o pessoa primeiro a jogar. mudar, mas isso é que é o processo de inteligência que eu falo aqui. O povo aqui demora demais com isso. Eu já falei, mudança de bloco, que é aquilo que a gente chama. Ó, o negócio é mudar de bloco rápido. Ele era tão severo com as posições dele, como era severo quando ele tinha autocrítica também. Ele tinha autocrítica. Eu só ia comentar que quando eu fui para Porto Alegre, em itinerância, foi ele que me recepcionou lá, em função daqui da para-recepção. Agora, discretíssimo, né? Total. Ele que foi me pegar no aeroporto, eu fiquei na casa dele, já foi hospedado na casa eu dele. abri o jogo com ele e ele comigo, eu conhecia muita coisa dele. Poucas vezes eu conversei com ele na vida, mas tudo ali. Só trazendo aquela ideia das pessoas que recepcionam as outras, as pessoas que recepcionaram de nós aqui, né, as outras pessoas, isso implica em um grau de ascendência sobre elas? Então, por exemplo, a pessoa... Não tem nada a ver? Implica de no ouvir, grau de ouvir assistência mais. devido ao processo da amizade secular. Amizade secular, pensa nisso. Como que é a repercussão disso depois da ressoma? Se elas ressomam juntas depois? Quase sempre vocês têm mais afinidade, se entendem mais, uma ajuda a outra. A coisa continua. A ajuda é um processo mútuo, de mutualidade, né? De reciprocidade perpétua. E você fala bastante sobre disciplina, essa questão da discrição. Você tem alguma dica, alguma sugestão que você possa dar para a gente conseguir alcançar mais isso? O problema todo é a dosificação. Você tem que dosar o que você faz entre a discrição e a exposição aberta. Dosificar.
Dosificar com referência às pessoas, aos ambientes, às ideias, aos trabalhos, aos empreendimentos. Olha a dose que você usa. Por exemplo, você que me vê, vocês me veem muito aqui. Eu ajo, do ponto de vista, por exemplo, geral, vocês acham que eu sou mais ou menos a mesma pessoa em qualquer lugar com qualquer pessoa. Sim. Mas eu não ajo igual com a pessoa. Não. Muito Tá bem singular o tratamento. E outra coisa, às vezes eu tenho até que separar, porque o negócio é tão flagrante e difícil, que você tem que separar para conversar. Não vão ver isso, vão ver aquilo, não. Agora, quando eu generalizo, é porque pode pegar todo o grupo que está ali perto, senão não vai. Agora aqui, ó, no online, tudo aqui é generalizado. Tem coisa que eu não posso estar falando aqui, porque está em online. Eu tenho que falar en petit comité, da boca para o ouvido, conversa ao pé do fogo, na intimidade. Às vezes eu chamo, ó, eu quero falar com você sobre um negócio. Vocês já viram eu falar? Senhor fulano, espera que você estiver aí depois da tertúlia, eu queria falar com você. Então, coisas que... Então, isso tudo é o problema da dosificação. Mas tem coisa, por exemplo, até minha, ou até da pessoa que eu falo. Eu mesmo estou falando esse negócio, que estão trabalhando no meu escritório hoje. Vocês não viram conversar com ele? Isso aí não tem nada. Agora, por exemplo, um processo mais íntimo da consciência. Qual é a dose? Olha a dosificação, a dosagem. A gente tem que saber o limite disso. Isso aí é que eu acho que é a inteligência da coisa. Nós temos que saber isso. Agora, Valdo. Não, olha só o modo. Você já me viu, você me conhece há quanto tempo? Você vê o jeito. Tem pessoa que às vezes eu estou lá falando, você já viu isso. A Cristiane já me acompanhou, você tem visto isso demais. Eu às vezes estou ali, estou num tom. De uma hora para outra eu viro outra pessoa. Agora, posso virar outra pessoa dentro da introversão, dentro da extroversão, dentro da comédia, dentro da tragédia. Quer dizer, eu sou aquele ator do momento, para a exposição. Mas agora, dentro de mim, eu sou a mesma pessoa. O ator, por exemplo, ele pode mentir sendo a personagem de 50 pessoas. No entanto, ele é um só. Vocês estão entendendo isso? Essa dosificação de contato, de convívio, de convivialidade, é que é importante. Até a dosagem, até que ponto que vai. Certas coisas que eu falo na intimidade para determinada pessoa, eu não posso falar nem 10% daquilo para outra, que às vezes está ali. Uma está aqui, outra está ali. A diferença é de 15 metros uma para a outra. Então, como é que fica? Isso é que é. Você entendeu aí o nível? Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de alteridade, de rapport com o outro. E outra coisa, o problema não é camaleônico. O camaleônico é o cara que faz manipulação e tem 1000 caras. Ele não é só bem fronte, é 1000 caras. Eu não sou camaleônico. Mas agora, você tem que ter jogo de cintura conforme a performance. Então, Valdo... O que é que você tem que comunicar, a situação que acontece, como é que você vai ajudar. Toda ajuda tem performance. E outra coisa, ninguém deixa de ser atriz ou ator. Todo mundo é. A dosagem... Não tem outro jeito. Nós começamos a ser atores por quê? Vocês têm uma ideia? Eu tenho minha teoria sobre isso. Vocês têm uma ideia do que é? Por que todo mundo é ator? Tem uma coisa que é flagrante. Tem uma ideia? Não, o que eu vou falar, possivelmente você nunca pensar. Mas isso é minhas coisas de estudo, ó. Isso vem de longe. Roupa. Roupa. Aí, ninguém nunca pensou nisso. A roupa é a maior prova que vocês são atrizes e atores. Ocasião. Gente, está todo mundo se escondendo quando veste uma roupa. O que você acha dessa, Tânia? Não é terrível isso? Agora, essa é a minha teoria de 50 anos. Isso já me deu uma briga danada uma vez, para mostrar certas coisas. Briga que estou falando de debate, de ideia. Na hora que uma pessoa ela se mascara através de uma roupa, ela não mostra a realidade dela. Ela está escondendo uma opção de coisa.
Começa escondendo o sexo. Que isso é da própria vida humana, exige que seja assim. A culpa não é dela. Mas agora, até que ponto que ela sabe mexer com esse processo? Então, por exemplo, tem a roupa da exibida, do exibicionismo. Tem a roupa da pessoa desleixada, que não liga. Olha só, se vê a intenção de tudo isso. Eu já vi mendigo que não era um falso mendigo. O cara se mascarava para aparecer com as coisas e fazer negócio. E já vi cara, vamos dizer, aparentemente mendigo mesmo, que tinha uma fortuna danada. Depois que ele morreu, todo mundo descobriu. Como é que é isso? Então vocês vejam, o cara era ator ou não era? O que vocês acham? E aí, Envaldo, dá para falar de figurino cognitivo também, né? Pronto, aí vai longe. Figurino cognitivo. É o figurino cognitivo, não é só o figurino de aparência, do figurinista, da roupa, da roupagem, entende? O problema é mais sério. Então, o invólucro já começa a mostrar. Então, há uma coisa muito séria do ator, no palco, a situação toda. Qual a roupa dele? O vestuário. Começa por aí. Como é que é? Você já pensou? Eu vou aparecer pelado para falar com vocês. Vai ser um auê. Vai dar um problemão aqui se eu aparecer pelado. Todo mundo vai ficar desconcertado. Ninguém vai concentrar direito. Mas, professor, no caso do comitê que recebeu a Ana lá, o senhor disse que estava projetado quando ela chegou no extrafísico, né? A Ana, quando chegou no extrafísico, né? Você falou que estava projetado... Não, meu caso é o seguinte, eu saí, era mais ou menos uma tarde, depois desse horário assim, e eu dormia um pouco, porque eu trabalhava demais, e isso depois do meu processo do infarto, aquilo eu precisava, né? Agora, o que se passa? Eu tinha mudado meus horários, todos os meus, entende? Todo o meu processo, disciplinado, tudo de novo. Então eu fazia isso. Agora, eu saía às vezes para aproveitar, já que o corpo não está querendo me atender, então vamos usar o psicossom. Vinham os amparadores às vezes, me dava a chance, eu ficava lúcido e começava a fazer pesquisa com a projeção. Logo depois eu vinha, anotava aquelas coisas todas. Mas a minha mãe e o Chico gostavam de ouvir tudo que acontecia comigo fora do corpo. Aquilo foi uma temporada, algum tempo. Agora, uma delas, então, a Ana tinha morrido, não fazia muito tempo, ela tinha falecido, quando, então, eu vi que me chamou a atenção aquele caso. Aí é que eu fui ver o que era. Aí chegou um dos nossos amparadores, que era o Talmal, e me levou, tinha uma big de uma reunião, como se fosse uma celebração extrafísica, um negócio grande, aquelas coisas todas. Eu falei assim, olha, ele falou assim, ó, vai aparecer alguém que é seu conhecido. É bom você olhar aí o que é. Quando eu vi, estava aquela estrela assim, ó, que veio vindo. Uma estrela mesmo, como se fosse um sol. Aí, daí a pouco, aparece. E ela começa a corporificar. Então, vem a cara da Ana com um papo enorme. E aquilo luminescente. Aquele negócio todo. Ela preta, retinta, do jeito que ela era. O cabelo do mesmo jeito para trás, amarrado. Aquilo foi um negócio. Aí, depois, ela veio como se fosse assim uma fada, né? Desceu lá, aquilo, gloriosa, cheia de energia, para abraçar todo mundo. Aí, daí a pouco, ela transfigurou. Apareceu a condessa, do jeito que era, antiga. Aí eu lembrei do negócio todo, quem era, como é que era, por que era, os negócios todos. E aí todo mundo também. E aquilo foi um regozijo, né? Aquilo dá uma força, dá um negócio. Já pensou a motivação para esse povo todo? Agora, nesse caso dela, era uma recepção bastante especial, né? Não, então, essa aí é coisa excepcional, né? Sei lá como é que é isso. É uma no milhão, sei lá. Uma em 500 mil, sei lá. Né? E o senhor... Difícil saber, né? E o senhor era do comitê, de certa forma, só que era uma consinha... Não, eu estava ali para observar, para aprender, para poder escrever e falar para vocês aqui hoje. O senhor... Tudo eles me levam já de caso pensado. Eles não dão ponto sem nó e não dão nada gratuito. Tudo eu tenho que pagar. Nestes comitês, haveria também, numa conduta exceção, consins projetados? Não, ali, o comitê ali era mais assim, de festa, que ela já tinha dessomado de algum tempo.
Ela quis foi aparecer do jeito que era, a hora que viu que aquilo, como se fosse assim, que aquilo era até uma data dela, data de processo do passado. Que, entende? E outra coisa, aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas, ela ajudou depois. Porque ela teve mais vida no intervalo entre a Condessa e a Ana, pobre, pé de chinelo, analfabeta. Ela teve vida no meio disso. Agora ali não, ela completou um ciclo. A Ana, logo em seguida, já entrou para fazer curso intermissivo e ela deve aparecer por aí. Ovaldo. É fora de série. Agora, ela já era grande. Agora, veja, ela se fechou totalmente dentro daquilo que ela era, entre a Condessa, super intelectual, poliglota, que era essa mulher, a italiana, para virar aquela analfabeta daquele jeito. Agora, eu conheci e vi o jeitão dela, e já tinha ideia disso antes. Só por causa do processo esse meu de entrar na pessoa e ter até retrocognição que a pessoa não tem, né? Valdo, você Agora, eu vi isso tudo antes. O que ela fez entre a vida da Condessa e da Ana, você sabe? O que ela fez? Estava ajustando as coisas, né, Como? para ver, fazendo assistência numa coisa ou outra, mas ainda estava pobre, estava difícil. Agora, muitos daqueles que ela viu era essa turma do meio da assistência. Gente amiga dela na época que ela era Condessa, porque ela fez coisa muito errada. E ela começou a servir aqueles que serviam para Sim, ela. isso, ó. Podia dizer que foi um tipo pós-recepção, ela já havia feito... O dela foi uma recepção, mas uma recepção excepcional, né? Ela que de exceção. recebeu, na real, né? Aí seria exceção que ela está falando. A exceção. Porque, na real, ela que acabou recebendo, porque ela... Não, mas aquilo era para ela mesma, queria, e ela queria mostrar que ainda não tinha encontrado com essa turma. Então todo mundo foi ali, foi uma confraternização impressionante. Agora, o negócio todo é a performance. É o mise-en-scène. Você sabe o que é mise-en-scène? A hora que ela aparece aquilo lá, um espetáculo, é tipo super-homem. Que negócio todo, bolas. Que não é uma loucura. É mais do que cinemascope, sound, surround. Agora, ó, tudo normal. Não tinha nada. E ela veio sozinha, não tinha ninguém com ela. O povo está tudo aí. Assim, nós estamos esperando que a Ana vai aparecer aí. A Ana não, a Condessa. Deram lá o nome, tudo, uma opção de coisa. Daí a pouco ela aparece lá, aquela estrela. Não, ó, tem gente aí, vamos ver quem é. Aí todo mundo foi ver quem é que é. Vamos ver. Ovaldo, aqui, à sua direita. À sua direita aqui. Mas olha só, nesse caso não foi no momento da dessoma dela, não. Não, né? isso foi depois. Isso foi uma celebração. Tá. Mas veja, ela não tinha encontrado com todo mundo que estava ali. Esse é um plus, é um algo mais, é um bônus. Isso é super avançado. Então ela teve a visão panorâmica antes de encontrar, né? Não, ela já sabia. Quando ela dessomou, ela ela já recuperou recobrou logo, no porque momento, a vida dela toda foi fazendo assistência para os outros. E normalmente... Ela só pensava nos outros. Agora, ela era positiva, a energia já estava muito positiva, a comida dela, a gente ficava tarado com a comida dela. O Chico Xavier era apaixonado pelas coisas. Então, era um negócio. E ela tinha encasquetada comigo, porque ela notou alguma coisa por causa do meu processo de energia, as coisas do passado, ela viu o que era. Ela me tratava como se eu fosse minha mãe. É muito estranho. Todo mundo sabia disso. Agora, ela já chegou assim, desse jeito. Ela chegou lá porque tinha um processo com o filho. E eu, então, nós demos um jeito lá, com a medicina, as coisas todas, e melhoramos o filho. É tanto que depois que ela morreu, um dia, eu estava lá num curso lá em São Paulo, o filho dela apareceu, um rapaz bem encaminhado na vida, tudo certo. Alto nível, filho dela. Agora, assim, normalmente, assim, no geral, né? A visão panorâmica, ela vem antes do comitê, depois ou durante? Como é que funciona isso? Não, a visão panorâmica acontece com a pessoa que ela, logo depois que ela dessoma. Antes a coisa de ter é ali imediatamente. Agora, o que se passa? Uma porção de gente aqui não precisa ter visão panorâmica nem nada. Não. Você está entendendo? O problema é a lucidez. Quem mantém a lucidez tem tudo.
O Ernesto Bozzano, ele andou escrevendo esse negócio da visão panorâmica, aquela coisa toda, na mediocridade da própria vida. Como é que é a média? Medíocre. Entendeu? Mas, por exemplo, existem aqueles que são diferentes. Mesmo médio não é a mesma coisa de medíocre. Uma coisa é ser médio, outra coisa é ser medíocre. Você está entendendo o que é? São coisas diferentes. Agora, o que é que se passa? Aí, no caso dela, o que ela quis mostrar é o seguinte, gente, ó, nós todos podemos ser o maior buraco, no abismo. Você vai para os píncaros, você vai para o ápice, vai para a apex. Está entendendo? É o que ela quis mostrar, porque ela é um exemplo. Agora, isso aí, quem falou para ela isso foi o transmentor para fazer daquele jeito. E ele estava lá, ele apareceu logo e tal. E todo mundo se abraçando, etc., confraternizando, alto nível, para ver. Agora, o melhor da história é isso. Ela apareceu com o papo, depois apareceu como a condessa. O papo naquela roupa, você está entendendo? De artista da cozinha, tudo. Entende? Até com avental, aquele jeito, o cabelo amarrado para trás, aquele troço. E depois, ali ela muda, de uma hora para outra, com aquela roupa suntuosa, você está entendendo? De condessa. Ela não ressomou ainda não, né? Hein? Ela não ressomou ainda. Agora, para mim, ela está com um processo de curso intermissivo e ela está usando alguns dos recursos que ela tem do passado em matéria de mental soma muito forte. E que nessa vida que ela teve como Ana, aquilo estava amortecido. Ela está deixando isso agora vir. Eu queria perguntar sobre isso, Valdo. Justamente esse ponto. Ela tinha intelectualidade, né? Você falou que era uma condessa com intelectualidade. Aí depois ela passou a se manifestar nessa vida sem intelectualidade. Como é que isso fica realmente? Como é que esse processo do mental soma fica... Mas ela se comunicou, querendo ou não. Restringido. Mas como é que isso acontece? As ideias dela eram muito positivas e muito inteligentes. Toda a parte prática do trabalho dela era de muita inteligência. Era pragmática nas coisas que ela fazia. Era pragmatíssima. Então isso só já Mas é ela outra tinha coisa. interesse em leitura, em livro, como é que era isso com Não, ela falava que todo mundo devia de ler, que ela não teve tempo. O processo dela é a cozinha. Eu sou boa na cozinha, realmente era. Mas, e outra coisa, não tinha mais jeito de mudar, a vida foi muito difícil para ela, muito sacrifício. Se a consciência não muda, se ela é sempre a mesma, como uma consciência não, mas numa ela vida já tem tinha mudado na vida dos intervalos, a hora que ela arranjou aquela vida para vir, para ajudar um monte de gente, como ela fez, aquilo foi tudo de caso pensado. Mas essa intelectualidade, ela fica restringida de propósito? Não, não foi, porque ela viveu mais tempo. Ela viveu, eu nem lembro mais a idade exata dela, não, mas a Ana devia ter pelo menos uns 50 e tantos. Não, foi uma coisa para acertar uma vida que ela estudou, mas aquilo não está tão programado assim, não. Por isso que ela foi uma coisa fora de série. Né? Por isso que eu acho, por exemplo, vendo o caso da Ana, a gente vê que muita gente pode mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Entendeu? Sair do pântano para a estrela. O problema é de intenção, vontade, dedicação. Valdo, esse restringimento intelectual que ela tive foi imposto por ela mesma? Não, ou foi uma foi a própria vida que não permitiu isso, não deu oportunidade para ela. E ela não se ela pegou toda a parte prática para poder ajudar os outros. Ela não se sentia frustrada com isso? Não poder aí estudar? É que eu X, não sentia nada, e incentivava todo mundo e dava uma banana para todo, que troço de sofrimento, essa besteirada. Não, mas toda. ela não se sentia frustrada de não poder... Ela engolia isso na frente de todo mundo. A Ana era um troço. Mas me refiro à parte intelectual. Ela tinha força presencial dentro de toda aquela condição de modéstia. Mas eu me refiro à parte intelectual. Não se sentia frustrada de não poder ler, de não poder estudar? Não, ela só falava que precisava de estudar, que o filho precisa de estudar, que todo mundo incentivava e tal. Era fora de série isso. Valdo, a Ana Agora você veja, ela ficou com o papo por quê? Tudo é problema de desnutrição, entende? Incultura, uma condição terrível onde ela nasceu e ajudando os outros. Um monte de gente morreu enquanto ela estava ajudando. Por causa do processo, ela conseguiu sobreviver. E Valdo, por que você acha que ela tratava você como uma mãe? Ela notou o negócio do passado, né? Ela sentiu. Mas no passado... Quando ela chegou lá, ela ficou siderada com as minhas coisas, o que a gente estava fazendo. O filho dela melhorou logo comigo.
Aquilo mudou Mas tudo. será por Eu tinha uma opção de gente assim. Mas será por consultório. um processo de passado que ela já tinha sido mãe de você ou Não, necessariamente? ela sentiu algum instinto, alguma coisa. Instintivamente ela anotou isso tudo. Todo mundo via isso. A ligação dela da Ana com a Veronesa, existia muita ligação? Eu acho que agora que está tendo certas coisas, mas deve ter sim. Alguma coisa tinha. Eu não sei bem como é que é os detalhes, sei não. Agora só sei que a gente é do caderninho da gente. O caderninho. Está querendo falar faz tempo. Por favor. Eu queria saber sobre a recepção pós-dessomática, qual o conteúdo que é discutido, o que ocorre lá nessa recepção pós-dessomática? A ficha da pessoa Primeiro é generalizada, rejubilar. Sabe o que é rejubilar? Regozijo da história. Isso incentiva o povo todo. É uma festa pura, sem show. Pensa nisso. Agora, o que é que não vai dar de ideia, de incentivo, de exemplo? A coisa mais séria da Ana é a exemplificação dela. Isso é um negócio muito sério. Por isso que eu falo nas coisas dela. E eu falei com o tal Mal na ocasião. Eu falei assim, vem cá, eu vou poder falar isso tudo? Eu falei, não, fala à vontade que não tem nada. Essa aí não tem nada. É tudo tão certinho que não tem nada contra, não há nada. É caminho livre, céu de brigadeiro. Era impressionante. Vocês pensam, olha bem aí o que é que eu estou falando para vocês. Agora, veja, são poucas que eu vi, pouca gente que eu vi na vida assim. Professor Valdo, a pessoa tem que ter passado pela segunda dessoma para ter essa recepção pós-dessomática ou independe? Pergunta para ela, é o nível dela. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Paulo, hoje tiveram os italianos aí. A Veronesa apareceu, alguma coisa aí? Não, não vi nada. Não chegou a ver nada? Não. Mas é também que eu estava muito ocupado. Eu levantei muito cedo, fui fazer exame, entende? Check-up e tal. Não tem nada. Fala. Professor. Você comentou sobre a representação aí, a questão da representação e a importância. Em relação à diplomacia e a superficialidade, vamos dizer, na política, em termos de poder. Você vai ficar onde? Exato. Então, o que é que pesa mais então, na nossa conduta, assim, que pode levar a uma omissão... Onde é que você põe a cosmoética nisso? Exato. O que é que pesa mais nesse sentido? Cosmoética... Você pode perguntar assim, por que é que os caras me convidaram 4 vezes para ser ator, para ir para Hollywood? Eu não quis. Por quê? Qual o motivo? Eu não quero ser ator. Ator de Hollywood? Você não escolhe seu papel. Agora vou lá e vou ensinar o povo a usar cocaína? Fazer uma cena? Não dá, né? Que é isso? Eu dei conta em tudo, o tempo todo. Falei assim, sinto muito. Por mais que vocês me arranjem aí, qual é o filme que você pode dizer que ele vai ficar puro por muito tempo? Ou que vai ser uma coisa pura para todo mundo? É muito raro. Em 1000 filmes, talvez você ache um. A maioria tem coisa negativa nele, ensinando alguma besteira. Até escovar o dente errado, furando os dentes. É tudo assim. Agora, eu vou participar disso? Que é isso? Me inclua fora dessa. Foi o que eu falava para eles. Me inclua fora dessa. Esse ano, por exemplo, ano eleitoral, né? Então tem todo aquele... Esse ano é o ano do maneirismo. Exato. É do palanque. Político, então, é o ano do palanque. Exige mais, o que é que pesa mais assim, para a gente? Tem que ter. Aí é o problema da impostação, é a voz, a comunicação, o modo de falar. E a energia. Agora veja, uma força presencial, a força presencial ela é irradiada pelo online, pelo rádio, pela televisão, pelo telefone. Hoje é pelo celular, né? É a força presencial. Não é fácil. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, só entre nós aqui, ninguém está ouvindo lá fora, tá? Eu não uso celular, não atendo telefone. Mas às vezes tem uma coisa ou outra, que o negócio está em casa, por exemplo, está lá em cima, não tem ninguém, eu estou sozinho, o celular está lá, como é que é? Aí eu peguei, assim, fui para pegar, a hora que ele tocou,
peguei no celular, falei assim, bom, aquela energia enorme veio para mim. Aquilo veio da pessoa que estava falando. Eu disse, bola, quem será essa pessoa? Fui olhar, era mesmo. Era da pessoa. Agora, veja, a comunicação, a hora que tocou o processo eletroeletrônico, já trouxe a energia da pessoa em cima de mim. Isso é uma coisa absurda. Se a gente for falar, por exemplo, esse nosso amigo aqui, o Rei, ele não entende isso. Isso, ó, já passou o algoritmo dele há muito tempo. Negócio muito sério. Pelo celular, só de tocar. Você está entendendo o processo da energia, como é que é? Tudo é intenção. Você canaliza tudo. É a sua intenção, a sua vontade, a força. Aquilo vai. Você é especialista lá. A gente fez muita força para ela saber como mexer com o processo telemático para ajudar os outros pelo telefone. Ela, durante muito tempo, lá no Rio. Ela aprendeu isso. De todo mundo que fazia telemarketing, ela era melhor. Até hoje, ela ainda mexe com a minha comunicação aí, o processo da correspondência que eu recebo, as coisas que tem que mandar, ela que mostra. Por exemplo, o Elismar. É cria nossa aqui, mas o Elismar é amigo meu, amigo dela. Por causa disso. Você entendeu? Tá, não, minha questão também era mais em relação à dosagem que a gente dá, ou atenção, o valor. Tudo você tem que dar, tudo isso é importante. A interpretação correta, sem impostação, com boa intenção, ela tem seu motivo. Porque todos nós temos que ser ator nessa vida. Essa vida é um teatro. Se vocês quiserem um palco, tem vários nomes para isso. Tem gente que acha que é um pandeiro. Valdo, eu não entendi aqui que o tema central desse verbete de hoje é neutro. É neutro. Mas a recepção pode ser somática... Porque uma boa parte do comitê de para-recepção é tudo de assediador. Mas a recepção pós-dessomática está como homeostático. Foi isso que eu não entendi. Aonde que está? Aqui na acabativa. É o 10. Recepção pós-dessomática está como homeostático. Isso está... Deixa eu ver onde é que está. Na última página, onde que está? 14. Remissiologia. Sim, o que você quer? Então, a recepção pós-dessomática está como homeostática. Recepção pós-dessomática, intermissiologia, homeostática. Isso aí porque está errado. Isso aí já foi consertado. Então é neutro Já também. está consertado, já. Nós já mexemos. Então tá. Agora, veja, precisa de ver se é isso mesmo. Tem que ver lá. Entende? Porque uma aqui é comitê de recepção. Outra coisa é recepção pós-dessomática. Precisa de ver. Mas tem alguma coisa eu já tinha visto sobre isso. Pois é, precisa de ver lá se foi mudado. É porque o comitê que faz a recepção. Se o comitê é Tem neutro... uma coisa diferente da outra. Aqui, ó, a recepção pós-dessomática é o ato de ser recebido. Agora, o comitê é quem é que recebeu. Então, um é de um lado, o outro é do outro. Sim, então o comitê é que prepara a recepção. E se pois o comitê é agora, neutro... quem prepara a recepção, geralmente é positivo, né? Nós estamos querendo, eu tenho que olhar o lado melhor. Mas isso aí eu já olhei lá. Eu não sei como é que está. Precisa de ver tem que ver o verbete. Tático. Tá, então é esse. Isso aí nós já mudamos, nós já vimos isso aí. Está correto. Então está correto isso aí. Tá certo. Então, agora, veja como é que é o texto. Deixa eu ver, só o texto. Seria bom a pessoa ler o texto aqui. Ó. Recepção pós-dessomática. A recepção pós-dessomática é o ato, o efeito de determinada consciência afim, lúcida, amparadora ou evolucionária. Precisa de ler mais? Precisa mais. Então, ó, passa lá para ela ler. Então toda recepção é... Não! Epa! Você está vendo como é que é? Vocês estão vendo como é que é a situação? É isso que eu combato aqui. O povo não tem cosmovisão. Gente, Paula, nada de monovisão, please. Tá certo? Então me ajuda a ampliar, porque essa dúvida que eu estou, né? Porque que não, você viu bem. A definição tudo bem. Mas agora, não fica generalizando aquilo que a gente vê. Sua consciência, por incrível que pareça, é complexa. Antes de mais nada, você é de uma coalizão política. Você não é do partido. Eu acho que assim ela vai entender. Eu estou falando a linguagem dela. Estou falando a linguagem dela. Você é da coalizão, tá? Pensa nisso. Não é do partido.
Mas assim, eu ainda estou com dificuldade de entender. É, da frentona você, tá certo? Chefona. Gente, vocês só me dão um tempinho aqui, que está acumulando o negócio aqui. Tem exatamente 7 perguntas aqui. Eu não sei se eu estou agindo correto. Se vocês acharem que às vezes eu estou respondendo demais as perguntas, eu estou passando agora, vocês já viram que eu estou muito conciso. Outra coisa também, se vocês verem que eu estou conciso demais, vocês me chamam a atenção, me puxam a orelha. Viu, Mabel, você que está aí de olho. Em pensenologia, terceira linha, o holopensene do cemitério. Eu já toquei no assunto aqui. Que precauções poderiam tomar ao entrar e ao sair de um cemitério ou necrotério? Sempre que vou a algum cemitério, vejo trabalho de religiões afro. O lugar é propício para tais práticas? Sim, eles gostam disso, porque o cemitério sempre tem muita energia, permeando o ambiente, a atmosfera, o holopensene. Aquilo, então, é vampirizado pelas pessoas. Cemitério é um lugar de vampirismo, principalmente para os incautos, aqueles que não sabem mexer com o assunto. Uma outra coisa, tem muito defunto perto dos corpos. Todo cadáver pode atrair, porque às vezes ainda tem energia ali, e aquilo atrai consciências. Mas às vezes, essas consciências mesmo seguram a consciência que foi dona do cadáver, junto. Então o cemitério tem tudo disso, tem muita coisa nesse sentido. Uma outra coisa, se alguém aí quer entender isso bem, chega no cemitério e passa assim, vai olhando pela energia. Pela lápide você vai saber quem é mais evoluído e quem é menos. Quem é que está alterado e quem não está. Pela lápide. Devido ao processo da evocação que a lápide faz para a consciência. Existiria, em alguns casos, um comitê de amparadores chegando antes do comitê de consenés ou desassediador, como, por exemplo, para promover a possível transmigração de uma consciência recém-dessomada? Tive essa sensação imediata quando recebi a notícia da dessoma do general Pinochet em 2006. Não, o general Pinochet não pode ir para outro planeta, ainda tem muita coisa para responder aqui. Ele vai passar por esse negócio todo, ele não vai escapar assim tão facilmente. Não é por aí. Tem muita coisa dele, que é muito recente, ele ainda tem, vai aparecer no Chile, em outras condições, isso é inevitável. Agora, ó, isso aí que você está querendo também, que você falou aqui, isso não acontece. Veja bem, o amparador ir lá porque o outro está esperando. Isso aí não tem jeito. A gente não se faz transmigração de uma consciência no tapa. Isso tudo é uma das coisas mais pensadas, ponderadas, investigadas, estudadas. De modo que, devagar com andor. O que eu estou respondendo aqui é o nosso amigo de Montevidéu, tá? Ele está falando do Uruguai. Apesar da máxima, cada caso é um caso, qual o holopensene predominante de uma instituição de ensino de idiomas e o mater pensene do instrutor profissional desse estabelecimento? Existe amparo técnico tanto para a instituição quanto para o professor? Sim. E em grande nível, depende da pessoa. Eu mesmo já ajudei gente com esse processo de instituição de ensino de idiomas. E a pessoa era bem assistida, ajudou muita gente, durante muito tempo. E o ambiente do estudo era muito bom. Você frequentava 2, 3 aulas, entendia o inglês na mesma hora. Negócio, isso tudo depende do ambiente, mas que existe, existe. Agora, tudo depende das pessoas. E o professor é que é a coisa mais séria. Ou a professora. Como se dá para a recepção de pessoas famosas, músicos, por exemplo, que levaram alegria a muitas pessoas, mas também se envolveram com drogas, emocionalismo exacerbado, etc. Olha, quem dessoma não muda, continua tudo do mesmo jeito. As companhias dele vão ser as mesmas, da boate, da noite, aquela coisa toda. Isso não muda. Muita alegria, mas dentro daquele nível que ele já estava acostumado. Ninguém vai mudar. Não se transforma o capeta em santo, assim a parte de mágica ou de mandrake. Não existe isso. Tudo a pessoa continua a ser do jeito que ela é, com as companhias que ela tem. O evoluciólogo acompanha a proex de cada consciência pela qual está responsável, ao modo de supervisor de departamento empresarial, prestando assistência direta ou via amparador quando necessário? Qual o número médio de consciência acompanhado por cada orientador evolutivo? Olha, isso aí a gente não sabe. A única coisa que eu sei é o seguinte, são poucas pessoas que têm evoluciólogo para estar de olho nela.
E outra coisa, não existe assim tanto orientador para estar levando, tendo atenção para tanta gente. Mas agora o problema todo é o seguinte: há, assim, cada orientador, para mim, ele trabalha com milhares de pessoas, de consciência. Ele tem chance para isso, e tem ambiente, e tem gabarito para isso. Agora, para o profissional, outra coisa, seria talvez bom a gente falar. Pelos cálculos da gente, nós achamos que serenões na Terra tem menos de 100. Agora, evoluciólogo tem centenas. Para o profissional da área de saúde, que está presente e atuante no momento da dessoma dos pacientes, como será o comitê de para-recepção dessa pessoa? Primeiro, tem que perguntar, ele é profissional da área da saúde, é da máfia de branco, ele é positivo, ele é do governo, ele tapeia os outros, ele mexe com tóxico, ele usa tóxico, tudo é possível. Profissional da área da saúde não quer dizer que seja santo. Então, tudo isso tem que ver a ficha da pessoa. Se ele é profissional da área da saúde, ele tem muita chance de ter uma ficha boa. Se o saldo é bom, isso tudo aí ajuda, e a pessoa dele também ajuda demais. Na parafatologia, na quarta linha, a empatia como elemento base de atração entre as consciências em todas as dimensões. Poderia comentar? Olha, o problema todo é sempre isso, empatia. Se você tem empatia, é porque você tem um nível evolutivo igual àquela outra pessoa que é empática a você, ou que gosta de você por alguma simpatia, uma afinidade. Então, a base de tudo é o processo da mutualidade de reações, a reciprocidade de sensações, o modo da pessoa se sentir bem. Você já deve ter percebido, eu já falei muito aqui sobre amizade. Esse ano mesmo eu já falei 3 vezes aqui sobre o processo de amizade, que eu considero que é uma das coisas mais sérias que tem. Vocês já notaram que uma das maiores alegrias que uma pessoa pode ter na vida é quando ela encontra uma pessoa que ela estava... Às vezes, é na hora dela encontrar que ela vê o tanto de saudade que ela tinha antes, que ela não tinha diagnosticado a saudade dentro de si mesma. Vocês estão entendendo a situação? Então, isso é uma coisa muito séria. Tem que pensar nisso. Isso é afinidade. É o processo da energia. Agora, veja. O que é saudade? Vocês têm uma ideia? Eu tenho uma definição para isso há mais de 50 anos. Energia. Carência de energia. Fome da energia da pessoa. Você tem uma carência, tem fome daquela energia que está faltando, que a pessoa te dava. Ela te alimenta. Então, isso é uma coisa muito relevante para nós desprezarmos. Tem que levar isso em consideração. Amizade, começa tudo por aí. Quando você se referiu que há centenas de evoluciólogos na Terra, são consins, né? Você está se referindo a consins? Não, eu estou falando de modo geral. De modo geral. Não tem muita gente assim, não. Tá. Serenões, por exemplo, a base que se pensou, eles não chegam a 60 quando a gente estudou. Hoje eu não sei mais. Mas 60 considerando isso aí já tem algumas dezenas de anos. Consciex também, né? Não ressomados. Não, é todo mundo. Todo mundo. Estou falando. Agora, consciex. Eu não acho que tenha milhares de... evoluciólogos. Não tem, pelas coisas que a gente vê, não é bem assim. Pelo menos até o momento eu não vi nada. Nenhum parafato ou parafenômeno, ou eventex, como eu chamo, evento extrafísico, que tenha mostrado isso aí. Tá. Outra pergunta dentro disso. Você sempre já destacou mais, ou caracterizou mais, serenões. Por que evoluciólogo você quase não fala ou não chama atenção? Você fala do transmentor, obviamente. Já falo do transmentor como se fosse meu companheiro, aquele que é o que eu falo do negócio da amizade. Sim. Não, é que serenão você já pontuou vários, né? O australino, a monja... Sim, mas agora não adianta mexer com isso, que tem uma opção de coisa aí no meio. Tá, a gente então deixa, porque senão, você está entendendo, cria problema. Cria problema. Que alguns deles podem aparecer de uma hora para outra, não sou eu que vou acusar que o cara é... Entende? Mas você falar nisso pode... O negócio é deles, então eu fico quieto. Quer dizer, tem a recomendação... E eu não quero falar mais de extrafísico só. Entende? Eles podem estar por aí, né? Seria isso. Tudo é possível. Tá. Vai ver que está. Pode ser? Valdo. Tem mais coisa aí, não? Não, tudo bem, passa. Depois Professor Valdo, eu queria voltar nesse tema da descrição, que é o que tenho mais me interessado nos últimos tempos. Então, como que a gente pode fazer para
avaliar, ou quantificar, ou qualificar o nível da nossa descrição? Se está sendo na dose certa, se está extrapolando, está indo demais para a introversão. Como que a gente pode avaliar, além do saldo, O problema é ver até que outro? ponto que você vai dentro do seu processo construtivo. Uma descrição, ela pode ser construtiva, pode ser destrutiva. Uma pessoa que discreta demais, se passar da conta, ela fica o quê? Ela fica... Não, ela não trabalha, tem pouco resultado, ela não aparece, ela não funciona, ela vira autista. Então o problema é ver qual o nível que você está, qual a dosagem que você entra nisso. Agora, tem a hora que você tem que ser discreta, tem a hora que você tem que ser expositiva, clara, não tem jeito. Eu acho que... Todo mundo tem que ser assim. Nem sempre é assim. Ninguém fica só numa posição, entende? Ou de super extroversão, ou de... vamos dizer, totalmente fechada no ator de marfim, ou ficar só no meio. Isso depende da hora. Agora, depende da dosagem que você faz isso. O processo de assistência interconsciencial, ele é muito complexo e ele é muito didático. Uma pessoa que vai fazer assistência aprende a viver. Quem faz assistência aos outros é mais assistido do que o assistido. Agora pense, uma assistência que tenha base da TARES, intelectual. Isso dá muito resultado. Agora, hoje, o que impediria mais uma pessoa de conseguir trabalhar com essa descrição? Seria a vaidade, o orgulho pessoal, o egocentrismo? Que seria Quase mais? sempre a fama, né? Muita gente está procurando fama, então acabou, né? Aí vai tudo por água abaixo. Se começar a pensar só nisso, dar valor para isso, exaltar essa condição, tudo dá para trás. A pessoa não entendeu nada, não está aí, não sabe de nada. É aquele negócio que o povo fala, ele não entendeu nada. Entende como é que é? Então isso é um atraso de vida terrível. Pelo seguinte, você não precisa procurar a fama. Se você trabalha, ela vem para você. Quem se preocupa com isso é Burraldo, Burrildo e Burroide. Agora, a fama real é a parafama, é a celebridade extrafísica. Isso é que manda. A coisa melhor que eu deixaria que todo mundo aqui fosse o seguinte: você saiu do corpo, ficou descoincidido, tem uma pessoa te esperando. E não são assediadores. Isso é o melhor. Todos nós aqui vamos caminhar para isso, cedo ou tarde, isso vai ser inevitável. Tem gente que quer micrófono lá atrás. Pode falar, Pedrinho. Professor, eu estava pensando lá na Ana, que o senhor estava falando. Eu não sei a sua relação com ela, eu fiquei em dúvida, né? Porque o senhor contou já com o pressuposto que a gente já sabia, né? Mas eu, pelo menos, não sei. O que ela era? Ela era o seguinte, você quer saber o que aconteceu com ela? Como é que ela apareceu? Eu estou imaginando. O caso todo é o seguinte: eu tinha a minha clínica gratuita em Uberaba. O atendimento de pessoas que eu fazia, toda a triagem, era de 95 pessoas por dia. Entendendo? Foi isso um dos motivos que me deram o meu queridíssimo infarto miocárdio. Você está entendendo? Agora, nesse mundo de assistência com aquela condição, eu tinha 4 sessões por semana, sessões mediúnicas, espíritas, lá na casa espírita que nós criamos, grande, existe até hoje lá, tudo funcionando. 4 dias na semana a gente atendia aquele montão de gente. Agora, o que se passa? Nesse meu consultório, eu atendia no mínimo toda manhã. Você está entendendo? E às vezes ia dormir 3, 4 horas da manhã, conforme 4 dias na semana, por causa das sessões espíritas. Era assim a minha vida. Então aquilo era um turvelinho, assim, aquele monte de gente. Agora, o que se passa? No meu consultório, eu fazia triagem de gente. Todo mundo que aparecia, de consciência, de assediador, de gente boa, de gente amiga, do diabo a quatro. Todo o meu negócio era triar. Então, eu triava e via quais eram as crianças que eu podia atender ali agora, qual que eu podia mandar para outro lugar, quem é que eu mandava para um colega meu para poder atender, para o outro para assistir. Você está entendendo? Gente que eu chamava, às vezes não tinha ninguém, chamava, chama um táxi aí, pega isso aqui, leva para o hospital tal. Chega lá e procura o fulano. Pronto. Entendeu? Era tudo desse jeito. Agora,
Chega, então, aquele povo, tudo pé de chinelo, entrega as baratas. Por quê? Quando nós começamos a trabalhar nisso, década de 60, 50, lá em Uberaba, vinha gente até do Mato Grosso, do sul de Goiás, tudo para ser atendido em Uberaba, em matéria de assistência médica, odontológica, essa coisa toda, porque não havia na época. O Mário Palmério, com a gente lá, o processo que depois virou a Uniub, aquilo mudou a vida de assistência, de educação, da área toda, a partir de 1950, 50 e poucos. Agora, então, veja, dentre essas pessoas chegavam, por exemplo, chegou uma senhora que tinha um filho que estava com um processo muito sério, muito sério da saúde. Eu comecei a tratar, etc., a pessoa melhorou, falou assim, não, eu agora quero trabalhar com você. Eu gosto de ajudar os outros. Deixa eu ser sua enfermeira. Aí eu pegava como enfermeira. Entendeu? Agora, tinha um outro que chegou com a mulher toda alterada, e aquele negócio todo, a gente não começou, já frequentava a sessão espírita, tinha assistente retórica, mas a dona toda muito perturbada. Então a gente começou a assistir, a partir do consultório. Aí eu falei assim, ó, eu agora vou dedicar o resto da minha vida a você. Tudo você faz. Eu vou ser sua sombra. Quero te ajudar. Mas uma sombra amiga. Esse foi o que trabalhou mais comigo, que eu transformou em enfermeiro. Depois que eu deixei o movimento espírita, ele que tomou conta, foi morar lá em casa, coloquei tudo no lugar que eu estava, com as coisas tudo do jeito que era, tomou conta dos meus livros, da minha biblioteca, tudo isso. Agora, no meio desses, tinha outras pessoas. Por exemplo, tinha uma outra, que era uma verdadeira prostituta, antes, mas muito séria, profissional, alto nível, bonita, sexy, terrível. Agora, arranjou lá que tinha um amigo nosso lá, se casou com ele, daí a pouco os dois estavam morando perto da nossa casa, acabou a prostituição, ela ajudava todo mundo, nos ajudou durante muito tempo também. Tudo quanto é jeito de matéria de assistência, porque ela tinha que fazer roupa, dar sopa, fazer o que você pensar. Em matéria de assistência, a gente tinha. Eu criei 20 departamentos do Centro da Consciência, lá da Comunhão Espírita Cristã, SEC. Agora, no meio desse povo, apareceu lá, eu estou atendendo aqui, dando um monte. Pra você ter uma ideia, quando a minha mãe foi para lá e viu a minha vida como é que era, ela começou a me atender. Agora ela mesmo falou, meu filho, não tem jeito, você tem que mudar roupa todo dia. Porque toda vez eu ia com xixi de criança para casa. Que era aquele monte que eu tinha que atender, aquela situação, tudo tinha que mudar a roupa, jaleco, calça, toda a minha roupa, todo dia. Você está entendendo? Aquilo dava um trabalho danado para lavar roupa, eu tinha que fazer um guarda-roupa maior que o troço todo. No meio desse povo, então, vinham as crianças. Por exemplo, eu tinha um serviço de meteorologia lá, meu. Então eu já estava sabendo, depois de tantos anos, já estava morando, eu cheguei a morar em Uberaba há 22 anos, para você ter uma ideia. Eu conhecia tudo como é que era. Naquela área lá, em pouco tempo, eu já estava sabendo como é que era. Então, eu vi os processos de nuvem, a situação que vai abaixar a temperatura. Amanhã eu tenho que ter um monte de remédio aqui para atender as crianças, porque vai estar todo mundo tossindo, com bronquite, com isso, com asma, com diabo a quatro. Era batata. Então aquilo eu tinha que fazer, fiz uma farmácia, os negócios todos, tinha lugar que eu guardava as coisas, tudo isso. No meio desse povo que vinha, a gente atingia o povo. Às vezes vinha gente, estava desenganado, não dava mais jeito. Todo lado já tinha sido atingido, não deu nada. A gente julgava energia, vinha os amparadores ajudar. Foi o que aconteceu com o menino. Aí a mãe que veio, que era da roça, que depois arranjou uma casa lá, mas que o marido deixou aquele negócio todo, e ela com um bosse enorme, aquela coisa toda. Eu fui atender a criança. Em pouco tempo, a criança melhorou, aquela coisa toda. Ela gostou demais e não me deixou mais. É aquilo que eles chamavam lá, enrabichou comigo. Então, onde eu ia, estava querendo saber o que é, como é que é, para poder ajudar. Aí eu falei assim, não, então você vai ser cozinheira em casa. Então eu levei ela para dentro de casa. Ela, então, começou a mostrar como é que era na cozinha, a gente aprovou, o Chico gostou, virou amiga. Nossa, dentro de casa, igual membro da família. Você está entendendo como é que é? Depois, mais tarde, a gente ficou até com o cachorro dela, para você ter uma ideia. Chamava Brinquinho. Então, mas ela, eu examinei aquilo tudo e falei com o Chico, Chico, ó, vamos ver se a gente coloca ela aqui, ela vai ajudar a gente, agora ela vai morrer aqui. Porque o tempo dela já esgotou, ela está no fim, ela não vai demorar muitos anos, não. O processo dela é a cardiopatia congestiva, braba,
e é de base chagásica, e do ponto de vista que está aí, não vai. O coração está enorme, a situação está precária. O que eu já examinei dela não tem jeito. A situação está disso. Agora, ela sabe disso, está vendo essas coisas. Agora, o menino dela já está mais ou menos bem, nós vamos ajudar, essa coisa toda, vamos acertar. Aí ela tinha uma casa, arranjamos lá um lugar para ela, as coisas todas. Agora, com isso, ela vira para mim e fala assim, olha, doutor Valdo, eu quero morrer trabalhando. De modo que deixa eu trabalhar, do jeito que eu sou. Enquanto eu estiver ajudando, se eu não estiver ajudando direito, me endireita. Isso é ela, fala. Então, eu falei, está tudo certo, Ana. Aí eu cheguei para o Chico, olha, falei para minha mãe, falei para o povo todo. Todo mundo que aparecia lá falou, olha, a Ana, aqui é como se fosse parente minha. É como se fosse minha tia, minha irmã, a situação toda. Agora, ela começou a passar mal um dia e morreu na minha cama. Ela estava trabalhando. Era lá que ela trabalhava. Eu levei ela para a minha cama, ela morreu lá. Então, isso é a coisa, para nós, natural. É um monte de gente que atingia desse jeito. Aquilo ali é assim. Ó. Agora, por exemplo, eu jamais esperava ver uma comemoração em torno dela. Ela é uma pessoa muito boa, muito séria. Raramente ela ria. Agora, ó, vocês vejam, tem uns troços estranhos, né? Ela, por exemplo, foi recebida desse jeito. O Sérgio também foi. O Sérgio também não era cara que está rindo à toa. Muito estranho. Como é que eles eram dedicados ao processo correto de equilíbrio daquilo que estava fazendo? A Ana era séria. Ela tinha um bom temperamento, a situação toda, mas muito firme. Os pontos de vista dela também é tudo pragmático. Ela sabia tudo o que é. Na vida, quando ela dava uma noção, é gente madura. Ela não errava. Raramente. Não tinha nada disso. Agora, às vezes, se deixasse, ela estava de pé no chão. O cabelo amarrado para trás, o bócio, a roupa toda simples dela, de cozinha. Mas uma cabeça. Agora, eu vi essas coisas todas, comecei a entrar na história, localizei alguma coisa. O Chico ainda me perguntou, o que você acha dela? Eu falei, não, eu sei. Isso aí é ligado a gente, o negócio é muito antigo, vamos ver como é que é. E eu ainda tinha falado na ocasião dele, o processo é deitado. Ainda expliquei tudo. Agora, passa algum tempo, foi pouco tempo depois que ela dessomou. A gente nem estava lembrando, nem eu nada disso, porque eu achava que ela estava bem. Entende? Logo que dessomou, aquela coisa toda lá em casa, tinha assistência, o ambiente lá era bom. Entende? A gente atingia tudo, até as cascavéis que apareciam. Uma vez os aviões, que lá é perto do aeroporto, igual aqui, então os aviões da Esquadrilha da Fumaça começaram a fazer piquê, aquele negócio todo. Então aquilo treme a terra por causa da vibração. As cobras saíram tudo do buraco. Então eu fui ver o que é que tinha, se tinha avião muito perto, porque o negócio estava muito perto. A hora que eu abri a porta assim, estava a cobra assim, com a linguinha assim, em cima de mim, lá com o teu pé. Isso na casa, dentro de casa. Agora era do próprio jardim. Entendeu? Aí lá vamos nós pegar a cobra para jogar bem longe no mato. Porque a casa lá é tudo no meio do mato. É muito mais do que aqui. Lá, e o que tinha menos gente, aqui tem mais gente. Sim. E o que levou ela a se transfigurar em Condessa? Foi uma vida mais positiva que ela já teve na holobiografia dela? Não, foi na Condessa que ela errou. Ela quis mostrar que ela tinha ressarcido os processos dela, sim, que melhorou com né, todo mundo, que o povo está tudo ali. Entendi. O exemplo que ela quis mostrar para a gente. Sim. Entende? Sim. Agora, todo mundo gostava dela, seja como Ana, ou seja como outras vidas que ela teve no intervalo. Sim. Então, todo mundo quis receber. Agora, ela, como Condessa, ela fez muita besteira. Por causa do processo da Fausto. Sabe o que é Fausto? A fortuna, o nível, a riqueza das coisas todas da corte, né, da monarquia. Ela fez uns excessos com muita gente. E ela veio ajudar justamente esse povo. Agora, por ali que a gente vê, né? Você tem que lembrar, por exemplo, há umas coisas muito engraçadas. Isso tudo é conotação que eu fazia na ocasião. Quando foram feitas as faculdades, a primeira que foi feita, mais séria, grande, foi de odontologia. A maioria dos estudantes acadêmicos, universitários,
tudo era de origem italiana, a maioria de São Paulo, ou do interior de São Paulo. Você viu? Depois que nós fomos comemorar 50 anos, já tinha muito lá dos meus colegas, tudo italiano. Todo mundo, e fazendo piada, as coisas todas. Os italianos dominavam praticamente a área. Agora, eu mesmo chamei a atenção do Chico, falei assim, ao povo de italiano, tudo aqui, ao caso da Condessa. Os negócios todos, nós estamos tudo enrolados nisso. Beraba tinha muito disso. Agora, tudo que vinha de São Paulo. Tem um deles, que você sabe que tem uma casa na Avenida Paulista, e até hoje ela atende os outros, como dentista. E fazendo anedota. Outra coisa, da minha idade, até mais velho que eu. Entende? É a vida. Ubaldo, dá para falar o período da Condessa, o século? Não sei. Eu não sei. Professor Valdo, na parafatologia, na segunda linha, você poderia esclarecer a consciência e mudança interconscienciais ou intencionais no choque consciencial da dessoma? Sim. Aqui, uma consciência sem mudanças interconscienciais ou intencionais no choque consciencial da dessoma. Então ela continua sempre do jeito que ela é. Nada. Não, ela perde o corpo humano. Então ela mudou muito, ela perdeu o corpo humano. Só isso. Dessoma é isso. Agora, precisa a gente lembrar isso aqui, porque o povo fica pensando que a pessoa transforma em anjo de uma hora para outra, isso é besteira. Agora, já pensou quantas milhares de vezes você já dessomou? Pensa nisso. Professor. Agora, isso corresponde. Quantas milhares de vezes você também já não renasceu? O que o senhor acha do discurso do Barack Obama na Alemanha sobre a quebra de fronteiras? Quais as repercussões intra e extrafísicas? Olha, eu achei o máximo. Até agora foi uma das coisas mais bacanas que eu vi. Além disso, a outra coisa é a hora que ele pôs o kippap na cabeça para passar. Ele com o nome Obama e colocar um negócio de judeu na cabeça, eu achei o máximo. Eu não sei se isso vai ficar só durante o período eleitoral, ou se... Aí é o tal negócio. Dá para admitir? Ele é sério? Who knows? Agora, você sabe, se ele for sério, do jeito que era o nosso amigo que mataram, o King, tudo bem. Martin Luther King. Se ele for sério daquele jeito, se ele for sério igual o outro também que eles mataram, que era o Bob Kennedy, se for, já vai ajudar alguma coisa. Os Estados Unidos precisam de gente que faça isso. Vocês sabem que quem matou o Kennedy e o outro, eles já, na ocasião lá, quando eu conversava, a turma já falava isso, mas todo mundo falava a boca pequena porque todo mundo tinha medo. Agora o negócio está começando a aparecer mais. A hipótese mais séria que tem, que foi a máfia que matou os dois, né? O John Kennedy? Foi a máfia de New York. O John ou o Bob? Os dois. Os dois. Mas Agora, o Bob é que estava mexendo mais, estava levantando mais a poeira. Eles mataram o cara lá naquele hotel e tal. Tem filme atualmente mostrando a realidade toda disso. Complô da direita também. Agora, tudo indica que tinha máfia atrás. Agora, na ocasião, por incrível que pareça, tem um período desse, que eu estive lá. E outra coisa, depois, foi quando eu estudei com a Zell, a Hazel Morris, que foi a secretária do MacArthur. Agora, o que se passa? Eu tive, então, muita noção do processo político lá dentro. Lá, a gente já desconfiava do negócio. Uma das hipóteses que a gente tinha era a máfia, na ocasião. Mas ele prejudicou agora, a máfia? A gente falou na máfia antes deles matarem o Jack Kennedy. O que ele prejudicou? Nós falamos disso antes de acontecer. Ele prejudicou o que da máfia? Ele prejudicou o que da máfia para a máfia? A família do Kennedy e o pai tinha contato com a máfia italiana. Você não sabia disso? Estados Unidos. Isso aí era conversa lá, todo mundo sabia disso. É o clã. Estados Unidos é feito por clãs, tem vários deles lá que movimentam isso. Agora, então, você veja, ali tem o Pentágono, o clã, máfia e a política. Isso aí tudo deu uma efervescência que não é fácil. Por exemplo, lembra que eu falei, esse Obama, se não tiver cuidado, vamos julgar a energia dele. Você lembra que eu falei, gente,
pensa positivo em cima do homem, vamos ajudar. O fato do Kennedy ter sido de origem irlandesa tem a ver também alguma coisa com a máfia? Porque não, isso tudo é superar. A hora que chegou lá, o processo do clã americano já tinha superado isso tudo. Eles falam isso aí apenas com um processo histórico, né? Para fazer uma ilustração da família. Né? Não, isso aí não, aqui, o nome é esse. É como diz o cara, é dose. Agora, a coisa mais séria não é isso. Por exemplo, ele colocar a Hillary como vice, isso aí não dá certo. Que aí pesar não pega. Isso é muita coisa demais. Não é o ideal, não. Agora, eu acho ele mais capacitado que todos os outros que apareceram até agora. Porque o Clinton, a Hillary, esse outro aí, todos esses. Ele é muito mais presença, ele apareceu muito mais cabeça. Que eu vi ele aparecendo na Alemanha, apareceu com muito carisma diante do povo ali do alemão. O homem é fora de série. Agora, você pensou para os Estados Unidos, se ele for eleito, pode ser que ele vai tirar os Estados Unidos do buraco. É uma hipótese, é uma chance, né? Diminuir o anti-americanismo, porque o negócio está muito contra os Estados Unidos. O Bush afundou os americanos. É até bom que diminua, porque... Os americanos boboca, porque todo mundo ainda aplaudiu demais, elegeu o cara de novo. Se houver uma crise muito grande dos Estados Unidos, eu acho que vai prejudicar o mundo demais se cai. Tem, não, mas já tem, a crise se for demais... Agora, o problema é que o império está caindo. O Obama, se entrar agora, ele já deve ter visto isso, por isso que já está fazendo média com a... Ali, não é a Alemanha só, a União Europeia. E ele precisa fazer isso. Os americanos não dão mais conta agora do processo bélico do jeito que era. Tira o cavalo da chuva. O império já era do jeito que era. Em matéria de medicina é a primeira coisa, estão mais fracos. Não dá. Esse negócio, por exemplo, do Blackwater, isso aí já mostra que estão atirando a toalha fora. Estão apelando, isso é apelação. Valdo, o americano não era assim. Então, veja, o próprio Pentágono já está se sentindo sem força. Um dos indicadores é a fraqueza do dólar. É um dos indicadores da decadência. Mas isso é da sua área, aí, da área das finanças. Agora, do ponto de vista de política, por exemplo, um negócio sério. É política. É a Rússia. Professor Valdo. A Rússia está... O Irã. Esse cara está fazendo o que bem entender. Os americanos não têm força para nada. Uma opção de coisa aí não tem mais. Agora, tudo Bush piorou isso demais. Gente, em matéria de política, é igualzinho o processo da diplomacia. As personalidades mais eminentes têm que ter muito equilíbrio. Agora, vem um cara que lá dentro de casa todo mundo combate e acha que ele é ignorante, analfabeto, QI de 80. Não dá, né? Isso tudo vem contra eles mesmos. Agora, não se entende também como é que ele cria uma máquina que ele é reeleito. Isso aí é que não dá. Professor Valdo, o Alexandre está esta semana em Berlim e esteve lá na palestra que o Obama deu para 1 milhão de pessoas. Ele disse que era impressionante a nível de energia, o discurso foi altamente universalista. Como é que funciona a questão a nível de curso intermissivo, assim, de políticos mais universalistas? Porquê que não há mais políticos universalistas? Agora, o problema todo é ver depois. Isso aí é campanha eleitoral. Campanha eleitoral é uma coisa. Mas se for, agora, ser eleito e funcionar é que eu quero ver. Isso é que eu quero. Mas porquê que não se investe mais em políticos, assim, com curso intermissivo? Vamos fazer força, né? Vamos pensar positivo, né? Porque os políticos é que estão na frente dos países, não é? Se eles tivessem... dos países, sim. Estão... pronto. Não há resposta, é isso. Eles é que dão pé nos países. Não é isso? É o que dá pé. Você está certo. Vamos agora pensar o positivo, né? Para todo mundo ter grandes estadistas dirigindo as nações. Já pensou? Estadistas. Né? Grandes diplomatas. Estadista é superior ao político comum. Então, isso é muito importante pensar. Valdo. Sim. Aqui, professor. Na tertúlia de quarta-feira, o senhor falou que amparador é um contato das pontas da mega fraternidade. Eu queria saber quais são essas pontas da mega fraternidade. A assistência que você fez aos outros. Como é que você tem vivido com os outros?
que é que você faz? Ninguém recebe assistência assim, prolongada, se não fez assistência. É só o assistente que tem assistência prolongada. Você não acha que é óbvio? Então, é por aí. Pensa nisso. Então, por exemplo, seu ciclo de relações. Faça comparação, o cotejo, o confronto do seu ciclo de relações com a assistencialidade. A interassistencialidade está nesse ciclo ou não? Seu ciclo de relações mexe com assistência ou não? Esse aqui é o caminho. Tem lógica? Sim. Obrigada. Professor. Quando você já falou que jogou várias vezes boas energias para o Obama. Agora, se essa parte, se os republicanos ganharem, vai ser pior para os Estados Unidos. Agora, se for uma decadência muito rápida, eu estou perguntando se seria ruim também para o mundo. Talvez. Não, muito rápida não vai ter, não. Isso aí é difícil. Já há coisas que já seguraram. Por exemplo, a questão lá das Torres Gêmeas. Você sabe que o 4º avião é para acabar com o Congresso dos Estados Unidos. Né? Ele ia estourar o Congresso. Isso ainda seria pior ainda. Que aí ia mexer no CERN, que é a capital. Eles já foram alguma coisa, já ajudou alguma coisa nos Estados Unidos nisso. Quando eu estava lá, eu falei isso. Eu falei, esse 4º avião é que poderia ser o pior. Não é isso aqui em Manhattan, não. Agora, já chegaram à conclusão, já fizeram o levantamento. O 4º avião era para liquidar com o Congresso. Branca, né? Você já pensou? Não, era o Congresso. Que isso aqui seria a coisa mais séria. Já pensou cuspir no Congresso? Com estouro, uma explosão? Então, ó, já houve ali alguma assistência de algum modo, eu acho. Agora, eu tinha falado isso, que a minha preocupação lá era o 4º avião. A pergunta maior é quando você joga boas energias, qual a intenção maior atrás disso? Também não escuta, qual que é o homem mais poderoso da Terra que eles acham? Também existe do ponto de vista físico, de bala, trigonometry, de gatilho, qual é o homem mais poderoso que tem? Sim, é o presidente americano. Mas de papo, vamos ajudar, porque isso aí atinge todo mundo. É assistência para todos. Se entrar uma pessoa lá, você já pensou se fosse um serenão para dirigir os Estados Unidos? Mas sendo ele, mas é que sendo ele vai ser melhor. Sendo Obama vai ser melhor do que eu só pergunto uma coisa, vocês já pensaram só uma coisa? Um serenão, se ele quisesse, ele não poderia ser presidente da República? Não. Eu pergunto. Podia ou não? Por que ele não é? Porque não merecem, não dá, não é possível, não vai fazer estupro evolutivo. Eu digo, agora, vai chegar um tempo que nós vamos ter o Estado Mundial. Você já pensou o Estado Mundial sendo dirigido por um colegiado? 3 serenões, 10 evoluciólogos. O Loche vai estar lá, né? É isso? O Loche já está. Já começou a campanha. Eu devo? Então vai demorar esse Estado Mundial. O Bush vai ser serenão. Mas é isso. Vocês pensam bem nessa condição. Gente, eu só pergunto isso. O serenão, se quisesse, ele não poderia ser presidente da República? Eles não passam, não colocam o carro dando dos bois nunca. Professor, e por que o senhor acha que ele não quer? Ou não poderia? Porque não pode colocar o carro dentro dos bois. Não, eu sei, mas não digo agora, imediato. E o estupro evolutivo, como é que fica? Você já pensou? Eu vou pegar uma formiga que eu gostei demais do jeitinho dela de andar. Então eu quero, formiguinha, você agora eu vou fazer tudo para você evoluir acima de todas as outras suas companheiras. Eu vou fazer isso? Eu poderia até ajudar. Claro. Vamos pôr energia, vamos fazer uma opção de coisa, criar uma
um holopensene favorável, mas eu não posso fazer Pois isso. é, mas então um pré-serenão evoluído... Dá um verbete pela Ney. Por que não um pré-serenão mais evoluído? Será que nós não podemos pensar numa possibilidade de ter, então, um pré-serenão mais evoluído? Agora, eu vou te falar uma... Não, pois é, não tem. Outra coisa. Não é possível. Não tem. Fim de papo. É meu Agora vamos ver outra coisa pior. Vamos ver uma antes. Por exemplo, o serenão não podia dar um jeito de expor a situação, chegar num jeito e falar, por exemplo, numa online, do jeito que eu estou falando para o mundo, ele chegar também assim, vem cá, vocês aí que estão na cidade tal, cai fora que vem um tsunami dentro de 5 horas, ou dentro de 5 dias. Cai fora agora que vai aliviar a situação. Ele vem, latitude tal, altitude tal, com a situação tal, a tantos quilômetros por hora. Tá? Ora bem, ele podia fazer isso. Por que ele não faz? Mas aí porque tem pessoas que precisam passar pela dessoma naquela hora. A mesma coisa. Mesma coisa. Tem pessoa que precisa estudar por quê, o que houve, de que modo. É a vida. Agora, nós confiamos que vocês, quando forem serenões, até lá vocês já resolveram essa equação, né, de poder solucionar o negócio mais rápido. Não é isso? Principalmente aqui os ansiosos. O assodamento evolutivo vai ultrapassar o estupro. Entende? A gente espera. Na página 13, é ciclologia. O ciclo evolutivo pessoal, CMP na frente. É CMP mesmo? É o ciclo evolutivo pessoal. É ciclo evolutivo pessoal. Não, isso aqui é multi-existencial. Esse a gente já corrigiu. Ah, ok. É o ciclo multi-existencial pessoal. Mas esse é que eu gosto mais do nome. Pessoal, aqui no caso evolutivo, é a mesma coisa. Mas aqui é multi. Entende? Isso lá eu acho que eu já corrigi. É multi-existencial pessoal, tá? É porque eu uso, são aquelas expressões que eu uso. Uma e outra, entende? Agora, gente, eu queria saber de vocês, hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, não tem, vamos dizer assim, uma coisa séria de eleição. Porque domingo é mega responsabilidade. Agora, hoje nós temos 16 verbetes. Urubu serve os verbetes para vocês escolher, para a gente ver se a gente vai arranjar serenão, se vai ter uma boa recepção quando dessomar, se a PROEX está sendo cumprida direito. Vê se algum desses verbetes pode favorecer vocês. Olha bem os temas, vale a pena. Urubu serva. Pessoal, depois da votação vão ter os recados. Mabel, Milena, Eduardo Martins, Ana Luísa Rezende e Simone. Vamos lá. Está todo mundo com papel? Bom, vamos lá para os verbetes, então. Antimodelo, complemento da descrenciologia, holopensene saturado, horário nobre, presumibilidade, ser-estar, culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, pendência e refinamento formal. Pessoal, para lembrar que nos dias 23 e 24 de agosto, a gente vai ter o curso Imersão na Escrita pela Pré-IC Uniescom. É um curso de 2 dias de imersão que a pessoa vai ficar trabalhando no seu livro, junto com outros professores, justamente para fazer, às vezes, aí, passar certos gargalos que muitos estão tendo aí necessidade. Então, fica o convite para vocês, inscrições aí na recepção do CIAEC. Obrigada.
Pessoal, a gente gostaria de convidar a todos para o curso Proexologia, que vai acontecer no dia 2 e 3 de agosto e no dia 9 e 10 de agosto. São 25 horas de curso só falando da especialidade da Proexologia. É um curso predominantemente prático, tem estudos de caso, tem debates, se discute as leis racionais da Proexis. Então, quem tiver interesse pode procurar mais informações com os voluntários da Apex. Ok? Obrigada. Alô, alô. Pessoal, um recado para vocês sobre o curso Heterocrítica Especial 2, Cristo espera, desculpa, o avesso de um Balzac, que é a continuação, que é a continuação do Cristo Espera por Ti. Vai ser de 19 a 21 de setembro. Já está com a confirmação da vinda do professor Osmar Ramos Filho e com a participação do professor Valdo Vieira. O curso vai ocorrer dia 19 na Holoteca do CAEC e agora em julho a gente vai tem um preço promocional em 3 vezes de R$ 133. As inscrições estão aqui na recepção do CAEC. E tem que ler o livro antes, é a nossa recomendação. Eu queria divulgar que a gente vai ter aula aberta de Conscienciologia, é gratuito, aberta a todos os voluntários, hoje às 15 horas e amanhã às 15 horas na Reaprendência. E no domingo um laboratório também gratuito, chamado Subsídios à Docência Conscienciológica, de 15 às 18 horas também na sede da Reaprendência. Bom, quem quer conhecer seriamente aí as mulheres, né, convidamos a todas que querem conhecer seriamente a sua questão genossomática. Então, dia 26 e 27 de julho agora, sábado e domingo, com a presença das professoras Graça Razeira e Nancy Trivelato. O complemento já foi da Conscienciologia 3. Valdo, tô ótimo. Melhorei. Nossa, tô mal é alimentação. Coisa na dieta. Mas agora eu tô... Pode falar? Pessoal, ganhou Ser Estar com 13 votos.